quero falar sobre um jogador que teve uma passagem discreta no Goiás lá em 2019, mas que nesse ano de 2022 vinha se destacando demais na Série B, que é o centroavante Rafael Elias, o Papagaio, aquele que chegou no Goiás emprestado pelo Palmeiras, acabou que nem fez tantos jogos assim, apenas 4 atuações, chegou ali já na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, até participou de alguns jogos que eu até gostei, mas acabou não continuando na equipe esmeraldina. Dos seus jogos, com a equipe do Goiás, foram ali diante o Santos, onde entrou no segundo tempo, também contra a Chapecoense fora de casa, foi titular naquele duelo, o único que ele jogou os 90 minutos, também diante o CSA, mais 10 minutos, e contra o Cruzeiro no Serra Dourada, mais 4 minutos, quando fez a sua estreia. Então acabou não impressionando a diretoria, que não continuou com o jogador para a sequência da próxima temporada. Entretanto, ele vinha se destacando agora nessa Série B, jogando muita bola com a camisa do Ituano, e foi vendido pelo Palmeiras a uma equipe do Emirados Árabes Unidos. E muitos torcedores já comentando, será que o Goiás pega ali um percentual por conta do mecanismo de solidariedade da CBF, da FIFA, em geral, no futebol mundial, mas não, tá? Até mesmo confirmei com o Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base esmeraldina, deu ali a entender que realmente, como o jogador completou aniversário no mês de abril, ele ainda estava jogando no Atlético Mineiro. Então a FIFA, para assim ter uma exatidão mais certa, para falar, esse cara jogou nesse período, ele considera apenas o time que ele estava quando completou o seu aniversário. E nessa questão, lá no ano de 2019, ele fez o Campeonato Mineiro com a camisa do Atlético, Então realmente não tem esse percentual do Goiás, que poderia gerar mais ou menos na casa de 0,5%, como chegou após esse período, o Goiás não fica com nada, Realmente uma pena, não seria assim uma grana absurda, se a gente considerar as cifras atuais. Ele vai lá para o futebol do Emirados Árabes com um valor de mais ou menos R$1.500.000 pelo seu empréstimo até o final do ano, mais uma opção de compra na casa de R$5 milhões. O Goiás, se fosse para pegar aí alguma questão, por conta só de 0,5%, ia dar pouco mais ali de 40, 50 mil reais no máximo, mas certamente poderia ser uma grana para fazer alguma diferença, nos bastidores do clube. Então o Rafael Elias, para tirar a dúvida de vocês, vinha jogando muita bola pelo Ituano, acabou sendo negociado pelo Palmeiras, onde tem contrato até dezembro do ano que vem, para a equipe do Banias, time da primeira divisão dos Emirados Árabes. Pelo Ituano, jogou muita bola, O seu primeiro ano realmente de grande destaque na equipe profissional. Foram 36 atuações, 15 gols marcados e outras 2 assistências, sendo assim um nome importante, com a camisa do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro, marcando gol de tudo quanto é jeito, Chute de fora da área, de pênalti, de cabeça, enfim, o Rafael Elias ajudou bastante o Ituano, que briga ali pelo menos, nessas últimas vagas a Série A do Brasileirão. Na Série B, 22 jogos e 10 gols marcados. Ele que antes de chegar no Goiás até tinha feito a sua estreia no profissional pelo Palmeiras lá em 2018. Para você ter uma ideia, ele tinha se destacado demais nas categorias de base do Palmeiras. 32 jogos em 2018, com incríveis 32 gols. Acabou subindo para o time de cima, não foi tão aproveitado, 6 jogos e 1 gol marcado. E em 2019, 7 jogos pelo Atlético Mineiro, antes de ser repassado para o Goiás. Jogou também no Palmeiras e no Cuiabá no ano passado, antes de fechar com a equipe do interior de São Paulo para a disputa do Paulistão e também da Série B. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do Rafael Elias, o Goiás que gosta de fazer esse tipo de aposta, principalmente em centroavante, hoje mais ou menos esse mesmo perfil, por exemplo, a gente comentar, seria o Renato Júnior. Enfim, acho que cada momento ali tem a sua especificação, acho que faz sentido esse tipo de aposta, principalmente quando você consegue ficar com um percentual futuro. Infelizmente não foi possível nessa negociação do Palmeiras para o futebol asiático. Hoje falando sobre uma notícia boa, a torcida do Goiás bateu novamente o seu próprio recorde de maior público dos clássicos goianos nessa temporada de 2022 e principalmente, o maior público da história do estádio Ali Pinheiro até o momento. Foram no total 13.781 pessoas presentes e outras 12.370 pagantes, No total, uma renda aí para pouco mais de R$228 mil, o que deu um ticket médio, se você considerar apenas as pessoas pagantes, No total desses 228 mil, você pode dividir aí por mais ou menos, que deu no total 12.370 pagantes. Então deu um ticket médio de apenas R$18,49, Isso dá menos do que praticamente a meia, que no caso é do Goiás. Essas contas aí ficaram um pouquinho erradas, Enfim, o Goiás que tem um dos ingressos mais baratos, não só da Série A, mas da Série A, da Série B, da Série C e até mesmo ingressos de Série D do Campeonato Brasileiro. É difícil você achar, com essas opções de 20, até mesmo R$10, se eu não me engano. Acho que o tobogã é R$10, Acabei confundindo essas histórias. Enfim, mas o Goiás que infelizmente não deu para ir
muito nesse Campeonato Brasileiro. Estou acompanhando aqui de longe e tendo um azar muito grande também, porque sempre que eu tô numa cidade, o Goiás ou vai jogar contra esse time uma semana antes de eu chegar, ou uma semana depois que eu já estava lá. Enfim, acabei não dando muita sorte nessa temporada, mas a torcida certamente agora fazendo o seu papel presente. Uma pena, né, também a Serrinha não ter dado as suas continuidades nas suas obras, muito por conta da paralisação, por falta de recursos próprios da equipe esmeraldina, e tendo que ficar mais ou menos nessa casa, né, 13.500, no máximo realmente esses 13.800 torcedores, que dificilmente será batido para a sequência do ano. Você pode até pensar, Guilherme, mas não tem jogo contra o Flamengo? Pode até ter, mas desses jogos, por ter torcida visitante, acaba que diminui um pouco mais de espaço, até mesmo para a polícia, enfim, ter seu espaço ali separando as duas torcidas, né? Então, possivelmente o recorde de público aí do Goiás nesse Campeonato Brasileiro será esse contra o Atlético Goianiense, de 13.781 pessoas, superando a final do Campeonato Goiano, onde o Goiás perdeu, né, para o Atlético por 3-1, 13.211 pessoas no total. E na partida na Copa do Brasil, na Copa do Brasil, que era o segundo, né, com 13.607, ou seja, o Goiás batendo os seus 3 principais públicos na história da Serrinha contra o Atlético Goianiense, né, agora finalmente conseguindo a sua primeira vitória. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Serrinha que está ficando bonita demais, né, uma localização assim excelente. Eu que estou aqui viajando pelo Brasil, pensa em cada zona assim que tem uns estádios que, meu Deus do céu, depois pesquisa aí no Google a região que é o estádio do Grêmio, é de tirar assim o fôlego, viu, cara, que é muito feio, muito perigoso, e o Goiás tem uma localização privilegiada, um estádio muito bonito, um campo muito bom. Eu acho a Serrinha assim fantástica, um dos melhores estádios, sem dúvidas, do futebol brasileiro, isso eu posso cravar para vocês. Para falar sobre essa informação confirmada pelo jornalista André Rodrigues da disputa do Goiás na Copa Verde, como eu havia comentado com vocês, desde ainda da metade do mês de julho, já havia cravado, né, a equipe esmeraldina não iria disputar essa competição, e já era assim basicamente uma ordem entre todos da diretoria alviverde até essa manhã da sexta-feira, quando se encerrou, né, já iria se encerrar o pedido para a CBF até o meio-dia dessa sexta-feira para os clubes que fossem ou não disputar o torneio. Duas equipes aqui do futebol de Goiânia, tanto o Goiás quanto também o Vila Nova, toparam de última hora em participar da edição regional. Dessa forma, está previsto para que comece os primeiros jogos da Copa Verde a partir do dia 25 de outubro. Entretanto, apenas os 16 últimos colocados no ranking da CBF que irão participar dessa primeira fase. A tendência é que o Goiás já chegue nas oitavas de finais, com a sua estreia programada lá para o dia 29 de outubro. Tanto as oitavas quanto também as quartas de finais serão em partidas únicas. Eu não sei ainda te dizer se vai ser assim no campo adversário, no caso, por exemplo, a equipe que estiver melhor ranqueada joga fora de casa por um empate ou algo nesse sentido. A CBF ainda vai dar detalhes neste final de semana. Entretanto, a tendência é que o Goiás realmente faça a sua estreia lá no dia 29 de outubro, nas oitavas de finais. Então será um torneio muito rápido, basicamente menos de 30 dias, começa dia 25 de outubro, como eu falei, e se encerra com as duas finais, né, como eu disse, semifinal e a final, em 2 partidas de ida e volta. As quartas de finais acontecem 1º de novembro, semifinais dia 5 e 8 também do mesmo mês, e as duas finais, jogo de ida 12 de novembro e a final dia 15. Então um torneio bem rápido, né, que inclusive vai coincidir com a reta final da equipe esmeraldina no Campeonato Brasileiro. Entretanto, você pode ficar tranquilo, logo mais quero comentar também sobre esse assunto. Uma informação que repassou também o André Rodrigues, da rádio Band News de Goiânia, é que a equipe esmeraldina irá disputar a Copa Verde com o seu elenco sub-20 e também com os jogadores que não vêm sendo utilizados dentro do time principal. O Goiás tem um elenco muito enxuto, né? Então é meio que perigoso, porque agora eu quero passar a questão do calendário, ficará basicamente um dia em cima do outro. O Goiás vai jogar, principalmente ali nos últimos 4 jogos do Brasileirão, com um dia Campeonato Brasileiro e basicamente 1 ou 2 dias depois a Copa Verde, né? Então realmente ficando bem enxuto esse torneio na reta final. Vários clubes desistiram, né, de participar também dessa edição de 2022, como inclusive o atual campeão, que foi o Remo. Eles acabaram sendo eliminados na primeira fase da Série C e muitos jogadores deixaram o clube na reta final da temporada. Basicamente não tinha ninguém para compor o elenco, então acabou recusando o convite, né? Ainda não se sabe a lista certa de todos os clubes que vão participar, mas a tendência é que o Goiás terá aí como seus principais candidatos, né, ao título, ao lado também da equipe Goiás, Paysandu, diria também o Vila Nova, o próprio time do Cuiabá, enfim, mais esses times utilizando os seus elencos reservas, porque assim vai coincidir bastante com a reta final do ano. Até trouxe uma lista aqui para vocês, como o Goiás pode estrear a partir do dia 29 de outubro, vai estar ali mais ou menos dentro daquele mesmo período
que a equipe esmeraldina vai ter ali pelo menos mais uns jogos do Campeonato Brasileiro, da Série A, né? Então o Goiás vai jogar ali na reta final contra o Atlético Paranaense, dia 30 de outubro, dia 30 do 10, encara a equipe do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ou seja, um dia depois disso, o Goiás possivelmente, um dia antes disso, melhor dizendo, o Goiás deve fazer a sua estreia na Copa Verde. Em relação até o final da disputa, serão mais 3 partidas na Série A, contra o Juventude dentro de casa, dia 6 de novembro, contra o Fluminense no Rio de Janeiro, dia 9, e finalizando essa maratona diante do São Paulo na Serrinha, lá no dia 13 de novembro, a tendência é que seja, né, o último jogo do Goiás, segundo o calendário da CBF, no Campeonato Brasileiro. Na Copa Verde, caso o time esmeraldino chegasse até as finais, o primeiro jogo da ida, né, no caso dia 12 de novembro, e o segundo no dia 15. Então, assim, vai ter que realmente utilizar o seu elenco reserva, e eu não sei até que ponto isso pode prejudicar também o time no Campeonato Brasileiro, a questão também de não ter jogadores, por exemplo, disponíveis no banco de reservas, né? Então vai ter que pensar muito bem a diretoria do Goiás, como ficou ali bem para a última hora, não sei se foi uma boa ideia, né? Acho que o ideal seria a CBF deixar esse torneio para acontecer ali no mês, pode ser em janeiro, no máximo ali no comecinho de fevereiro, para ser curto também, já indicar o seu participante da terceira fase da Copa do Brasil, né? Já agora, antes do início dela, no caso ali mais ou menos no mês, antes do mês de março, né? Então assim, uma decisão meio que de última hora da CBF, né, que recomenda pelo menos uma competição ser planejada 75 dias antes do torneio, é uma indicação aí da CBF, enfim, acabar que esse torneio vai acontecer desta última hora, por conta também da disputa da Copa do Mundo. Então o Goiás vai ter que utilizar a sua equipe reserva, a tendência é que até conseguir fazer mais ou menos uma escalação do que a gente pode esperar desse time alternativo do Goiás, com o Marcelo Rangel, por exemplo, no gol, lateral direita com Douglas Pelé, zagueiros com Ian Souto e também o Danilo Cardoso, na lateral esquerda com Juan Tavares ou Danilo Barcelos, meio de campo com Natan, Henrique Lorelo ou Felipe Bastos e um pouquinho mais avançado com o Luan Dias. Um ataque com o Pedrinho, Nicolas e também o Renato Júnior ou o Reginaldo, né? Não sei se esses jogadores podem, como eu disse, né, fazer falta no banco de reservas. A tendência é que o Goiás, se for avançando mesmo, possa até jogar mais com os jogadores do Sub-20, tá? Igual eu falei, tá tendo uma grande reformulação nas categorias de base esmeraldina, mas pelo menos, né, esse convite acho que pode dar alguma motivação também para os jogadores reservas. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários dessa mudança de planos, né, da diretoria esmeraldina ao disputar agora a Copa Verde. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!